Pessoal, bem-vindos a todos. Bom dia. Queria agradecer primeiro a presença de todos aqui, em nome da Vita. Para quem não me conhece ainda, não me viu por aí falando umas besteiras, meu nome é Taigo Soares, eu sou gerente da pré-vendas aqui, Solution Architect da Vita também. Ah, Queria apresentar a equipe que está trabalhando com a gente hoje aqui. Para variar, estamos em home office. Estamos em home office, que significa que temos problemas de internet? Sim, temos hoje problemas de internet também. Já dizia Murphy para não deixar a gente na mão e não falhar no dia da apresentação, né? Assim como uma POC, né? Quem nunca, né? Passou por uma situação dessa. Então vamos lá, apresentando a Thalita que estava fazendo aqui os bom dia enquanto minha conexão deu uma baleada. É a nossa coordenadora gerente da área de marketing, junto com a Sara, que está aqui também da área de marketing nossa da Vita, ela que mandou os e-mails, mensagens, lembretes, e chuta a nossa canela quando a gente faz uma besteira aqui nas nossas reuniões, lives e apresentações. O Alfredo é o gerente da área de serviços, né? Da área de serviços na Vita. Daniel Cota, nosso especialista aí também na área de segurança, né? Tava aí a gente vai entre treinamentos e apresentações, né, Cota? Então estamos aí bastante animado hoje também, um dia bastante agitado. É atípico, Então né? essa é a equipe que vai estar aqui hoje na nossa apresentação do nosso serviço de DNS seguro. Legal? Então, first thing first, importante mensagens para a gente não esquecer. Chat, perguntas e respostas, vamos mandando no chat, aqui embaixo, ali embaixo tem lá o Q&A, se tiver em inglês, P e R, se tiver em português. Escrevam as perguntas, deixem as dúvidas. Importante, essa sessão está sendo gravada, então vocês vão receber depois, no final da apresentação, a Thalita ou a Sara, vão mandar o link para vocês revisitarem ou repassarem algumas das informações que nós passamos durante a nossa sessão de hoje. Legal? Bom, falando especificamente da nossa sessão, então a gente está aí apresentando o nosso serviço de DNS Seguro, nosso Vita DNS Seguro, né? Que é muito importante num contexto desse, como a gente estava justamente passando agora, né? Tivemos aí a pandemia, vai, não vai, volta para o escritório, não volta, no fim, o problema continua o mesmo, né? A gente continua trabalhando em qualquer lugar, né? Então a gente vai trabalhar no escritório, ontem estava no escritório, hoje estou remoto, a Thalita está remoto, o Alfredo, estou vendo ele aí já no nosso quiet room dentro do escritório. Então, estamos em espaços mistos, a gente não fica mais no mesmo lugar, né? Trabalhamos no café, trabalhamos em vários lugares. E justamente num ambiente desse, acho que muito dessa dinâmica precisa levar também segurança, né? Então, estamos em casa, mas temos que ter segurança também, certo, Yokota? Então, aí eu já passo a palavra para você, para a gente começar. Pessoal, dúvidas, vamos mandando aí, vamos interagindo. Eu vou perguntando aqui, fazendo as pausas e repassando as perguntas para os apresentadores aqui, beleza? Yokota, e aí? Trabalho híbrido, meu amigo, de maneira segura. Como que a gente faz para ter? Então, passa um pouco desse contexto para a gente. Exatamente, Taigo. Obrigado pela introdução. Quando a gente entra, né, no assunto de aceleração da transformação digital, por exemplo, né, que a pandemia causou aí, né, na maioria das empresas, o que a gente vê é realmente nessa questão do trabalho híbrido, né, de como que a gente está trabalhando. Então, muitas empresas elas não tinham nem a política do home office, né, e hoje eles já estão neste movimento ali, do trabalho híbrido. E até o próprio home office ele mudou, né. A gente fala muito agora do anywhere office. E o que que significa isso? Significa que hoje os funcionários, eles têm a liberdade de escolha, né, de onde eles querem trabalhar. Eles não precisam mais trabalhar somente de casa. E quando a gente fala, nesse movimento de trabalho híbrido, é onde vem algumas preocupações, né. Então, para as empresas e para o time de segurança, qual que seria, né, a maior preocupação com o trabalho híbrido? A gente tem algumas pesquisas que apontam que a maior preocupação é por onde os dados da empresa estão trafegando, né? E se estão trafegando de uma forma segura, né? E aí eu pergunto, né, faço uma pergunta ali para a nossa audiência que é o seguinte: qual que seria
o impacto para sua empresa hoje, né, com vazamento de informações sigilosas da sua empresa, né, com vazamento de informações dos seus clientes, né. Isso daí pode gerar um grande estresse, né, como já está gerando para algumas empresas que não estão, devidamente protegidas, né, com todas as camadas de segurança, né. Então isso pode trazer um prejuízo muito grande para a empresa, tá. Quando a gente fala no trabalho híbrido, a gente imagina o seguinte, um funcionário trabalhando através de uma coworking, né, por exemplo. Como que o time de segurança vai garantir que este funcionário ele está acessando os dados da empresa utilizando uma conexão segura, né? Ou se ele tiver trabalhando da Starbucks, por exemplo, né, que é muito comum. Como que a gente pode garantir que aquele acesso à internet ele é confiável, aquele acesso guest, né? Antigamente só era possível acessar as aplicações, né, e-mail corporativo de fora da empresa, somente se você fechasse uma conexão VPN, né, e aí você fechava uma conexão VPN, entrava numa conexão segura através da infraestrutura interna, né, e e e acessava as informações, né. Hoje em dia, eh, já não é mais necessário, por quê? A gente muitas empresas já usam o Office 365, por exemplo, como sistema de e-mail, ou o Gmail, né, que é tudo via internet já direto, a gente não tem mais essa necessidade de fechar VPN, né. Até mesmo, pra acessar o CRM da empresa, algumas aplicações de colaboração, isso já é tudo diretamente pela internet. E com isso, os usuários eles não têm aquela preocupação de fechar uma VPN para estabelecer uma conexão segura, para que o sigilo dos dados estejam ali em compliance com a empresa, né. Então a gente não tem como garantir isso. Usando um exemplo prático aqui, a gente pode usar como exemplo um gerente financeiro que está trabalhando de um café, né. Ele precisa fazer, as atividades dele, ele precisa acessar o CRM para liberar alguns pagamentos, por exemplo, né. Eh, ele vai acessar, quando ele estiver acessando o CRM, ele já vai entrar aqui com as credenciais de acesso da empresa, né, vai começar a trabalhar normalmente, e aí ele lembra o quê? Que ele precisa comprar um celular novo para a esposa, por exemplo, né. O que que ele vai fazer? Ele vai entrar lá no Google, né, vai pesquisar ali, aonde que ele vai encontrar aquele celular mais barato, até que ele encontra ali um site que está falando que o celular ele, tá com desconto de 30%, por exemplo. Quando ele clica lá no site, ele vai ler o regulamento, e o regulamento diz que para ele obter o desconto de 30%, ele precisa baixar um cupom antes, né. Baixando esse cupom, o que que ele quando ele clica no site, ele já é encaminhado para um site malicioso e hoje em dia os atacantes eles fazem como se fosse um clone de uma página real, né, e todo o layout ele é idêntico a um site confiável, a um site conhecido, né. Então muitos usuários não se atentam a isso, eles só olham o layout da página, acredita que esse acesso é um acesso seguro, né, é um link seguro, então ele não desconfia de nada e vai lá e clica para fazer o download desse cupom, por exemplo. Quando ele faz o download desse cupom, ele acaba fazendo um payload de um ransomware, né, na máquina e aí o que que acontece? Quando ele faz o payload de um ransomware, a máquina dele é infectada, essa variante vai realizar uma comunicação de comando e controle, tá, onde o atacante ele pode ter acesso aí à máquina desse usuário, pode criptografar, pode pegar as informações desse usuário, tá. É claro que aqui nós não estamos entrando, no bit, né, do funcionamento de um ransomware, a gente só está exemplificando aqui um ataque, tá. Nesse exemplo, o usuário ele está no ambiente remoto, somente com os sistemas de segurança interno da máquina dele, né, e aí essa variante fazendo um bypass ali das portas web, né, 80.443, tá, para fazer esse ataque,
tá bom? A gente pode usar um outro exemplo muito comum que é você, de um lugar remoto, né, recebendo um e-mail, tá? Você está lendo seus e-mails, na verdade, né, de algum café ou de algo do tipo, só que nesse exemplo a gente vai usar, um outro tipo de ataque também que é muito comum, tá? Vamos usar um exemplo, de um diretor financeiro, tá, que ele teve as credenciais, a identidade, da empresa roubada através de um spoofing por um hacker, por exemplo, tá. Esse atacante, ele vai elaborar o e-mail com informações conhecidas, tá, então ele vai mandar um e-mail do tipo: "Estou enviando, este link para que você avalie essa planilha de custos", né. O que que acontece? O gerente ele vai receber esse e-mail, né, vai ter um link para acessar essa planilha, né. Ele não vai desconfiar de nada, porque teoricamente esse e-mail ele foi recebido de alguém confiável, né, ele não vai imaginar que o diretor vai mandar algo malicioso, por exemplo. Então ele vai clicar nesse link, não vai desconfiar, não vai pensar 2 vezes, né, porque veio um pedido do diretor dele, ele vai clicar nesse link e vai fazer também um payload de um ransomware. E aí vai ter a máquina infectada também, tá. A partir disso, o atacante também vai ter acesso à máquina dele, né, através da comunicação de comando e controle, e ele também pode utilizar a máquina dele, desse usuário, né, do gerente financeiro, para acessar a infraestrutura da empresa, né, até chegar num outro servidor ou em algumas outras informações e causar um estrago ainda maior, tá. O que muitas pessoas, esquecem, tá, é que 91% desses ataques de comando e controle poderiam ou podem ser bloqueados já na camada de DNS, né. E por que que já poderia ser bloqueado já na camada de DNS, tá? Porque a gente tem um exemplo aqui que a maioria das variantes, né, já conhecidas, elas usam o quê? A comunicação por DNS, né. Elas usam a comunicação por DNS e para obter, a chave de criptografia, né. Eles usam também, a comunicação DNS para enviar a mensagem de pagamento, e o pagamento ele também é transmitido através do DNS, né. Então, a gente falou muito aqui da questão do híbrido, né, mas vem a pergunta, né, tudo bem, mas como que até aí eu vou garantir que o meu usuário não fechando o VPN está acessando a internet de uma forma segura, tá. Mostrando aqui a nossa plataforma, nós temos aqui um exemplo bem prático, tá. Nós temos a visualização, a visibilidade de todos os usuários remotos, né, através do Home Client, que vai na máquina dos usuários, nós temos aqui a visibilidade de todos os usuários que estão remotos online, né, então eles ficam aqui com status verdinho, tá. E se a gente for usar o exemplo do nosso gerente financeiro, se ele tivesse clicado naquele site malicioso, ele automaticamente teria o acesso bloqueado, tá, e aí a gente poderia ter a visibilidade em tempo real aqui desculpa, de tudo que ele estiver acessando, né, e já estaria tudo bloqueado aqui. Então a gente teria aqui o dispositivo que ele está utilizando, qual que é o IP de origem, qual que é o IP de destino, quais são as URLs que eles estavam tentando acessar. Então tudo isso fica muito mais prático, tudo muito mais simples e rápido para a gente visualizar, tá? Pô, legal, legal, Yokota. E esse é um ponto que você colocou aí que é interessante, né. Esse último caso de uso, inclusive, a gente viu acontecer na vida real, né, cara. Pelo menos eu lembro de um caso de uso de que chegou pra gente justamente desse ataque, né, um e-mail fake ali, né, com os dados da direção pedindo, né, coisas assim, esse eu lembro muito bem desse caso. Exatamente, Eh, e e essas soluções, de fato, pelo que você comentou, né, bloqueiam, né, e a anatomia ataque pega todo mundo, né. Pega exato, naquele primeiro caso lá, quem nunca teve essa situação do pai, mãe, tio, avó ligar e falar: "Ah, eu recebi aqui um SMS do banco A falando que eu tenho que fazer uma tese".
Esse é sensacional, né. Esse daí quase Exatamente. não acontece, né, uma vez por semana tem no nosso celular. Exatamente. E e essa é uma e esse é o ponto, né, então você comentou, e aí você falou justamente da solução, né, cara, assim, como parte de mais uma ferramenta. E aí essa parte eu queria entender, né, assim, é uma ferramenta, ela é importante, é essencial para poder complementar, né, eu entendo que vem junto, mas o que que como é que eu faço para implementar, pra seguir com ela, assim, ter essa solução do DNS seguro, né, esse serviço que a gente está lançando, dentro da minha rede e não ser mais aquele negócio, né, põe lá uma solução e esqueço de mexer nela. Como é que a gente pode a abordar esse ponto específico, né, Alfredo, que a gente vê muitas vezes acontecendo com o DNS principalmente, né? Sim. Obrigado, Taigo. Assim, para endereçar todos esses pontos que o Yokota comentou, referentes à segurança de DNS, e que o Taigo comentou há pouco também. Poxa, é mais uma solução para minha equipe aqui, vai ficar sobrecarregada com tantas outras coisas que a gente tem para fazer. Então, pensando nisso, a Vita desenvolveu o serviço do DNS seguro. Então esse serviço tem toda a plataforma, né, aqui a gente deu só alguns highlights aí do que essa plataforma pode fazer, mas são os principais pontos, e a vantagem é que isso tudo é gerenciado pela Vita, né, é uma equipe gerenciada, a equipe de especialistas vai fazer a gestão do seu serviço, para que o cliente possa ficar tranquilo e estar protegido sem onerar a sua própria equipe interna. Parte do nosso serviço é fazer uma configuração personalizada, então nossa equipe vai entender com os nossos clientes quais são as necessidades que eles têm, se eles já têm políticas de segurança, que tipo de conteúdo eles gostariam de filtrar, além de proteger tudo, esse serviço permite filtrar conteúdos, então, por exemplo, conteúdo adulto relacionado à violência, outros tipos, tem uma série de classificações que nós podemos implementar para garantir que não seja nem feito o acesso. Se algum, colaborador tentar acessar, ele vai receber uma janela mostrando esse conteúdo é proibido por esse motivo e vai orientar que ele fale com o IT da empresa, tá. Então, se a empresa, por exemplo, tem, bloqueia redes sociais, está cada vez mais difícil isso, mas se alguém optar por bloquear, você pode liberar o pessoal do marketing. Então o marketing pode ligar: "Olha, eu sou social media da empresa, eu preciso acessar as redes sociais", e o IT pode criar um perfil para ele que permita esse tipo de acesso. Então nós vamos das configurações macro até o detalhe. E se por acaso o cliente não tiver nenhuma política definida ainda, nós podemos orientar com as melhores práticas aí para o cliente começar a configuração e ao longo do tempo nossa equipe está disponível para ajustar a configuração conforme o negócio vai mudando, crescendo, né, todos esses ajustes. Nós temos uma operação 24/7 para apoio a incidentes, então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Qualquer momento que precisar de um apoio, a nossa equipe vai estar disponível aqui também para apoiá-los aí em qualquer situação. Um ponto muito interessante são os relatórios de uso e bloqueios, né, além daqueles que o Yokota comentou há pouco. Um dos relatórios muito interessantes que essa, ferramenta dá e o serviço vai oferecer para vocês através dos nossos especialistas, é o relatório de Shadow IT. Então, falando, bem, brevemente, o Shadow IT são todos aqueles aplicativos e serviços que rodam na empresa, né, nos nossos equipamentos e que não deveriam estar rodando lá, e que tampouco as pessoas sabem que eles estão rodando lá, daí o nome de Shadow IT. Então, dar um exemplo prático aqui. Tanto a suíte da Microsoft, com o OneDrive, quanto o Google Workspace com o Google Drive, eles são, adotados por empresas, algumas optam por uma solução e por outra. Mas tanto o OneDrive quanto o Google Drive, eles não são maliciosos, eles são aplicativos, confiáveis. Porém, se você está usando a sua empresa com a Microsoft, a tendência é que você tenha o OneDrive como a sua ferramenta oficial de armazenamento em nuvem, e se você usa o Google, vice-versa. Então, para a empresa, se você vamos dar o exemplo de quem usa o 365 da Microsoft. O Google Drive não deveria estar rodando nas máquinas da empresa, porque ali pode ser uma fonte de vazamento de informações. Mas como ele não é malicioso, muitos das políticas de segurança não proíbem esse tipo de aplicação. Então, quando eu gero um relatório
Isso é muito interessante porque a maioria se surpreende, né? De tantos aplicativos que rodam nas nossas máquinas sem que a IT ou segurança conheça, é bem preocupante. Então, esse primeiro relatório dos primeiros dias já, quando é instalada a plataforma configurada e nós apresentamos para o cliente, aí sim que a gente pode tomar algumas ações no intuito de só deixar rodar realmente os aplicativos que fazem sentido para o negócio e que são homologados pela empresa, tá? Então, esse é um ponto bem relevante que os relatórios aí, a orientação que a nossa equipe vai dar também, vai trazer uma segurança adicional referente ao Shadow IT. E isso tudo roda na plataforma Umbrella, né, da Cisco, e a licença já está incluída no nosso serviço. Então, nós buscamos não só facilitar em termos de gestão da plataforma, mas também a contratação e o faturamento. Então, o cliente ele vai ter uma única fatura, um único serviço em nome da Vita, com todo esse pacote lá dentro. Então, não precisa se preocupar com contratação, com renovação de licenças, com nada disso. O nosso serviço ele já faz esse pacote da licença mais o serviço de valor que a gente coloca em cima e oferece para o nosso cliente já para que vocês possam aí ficar tranquilos quanto à proteção de DNS, ok? Aproveitar que a gente já está com 11h30 aqui, Taigo, você recebeu perguntas no nosso chat aí para a gente poder usar os últimos 10 minutinhos para responder o pessoal, por favor? Isso aí, vamos lá. Recebi alguns inbox aqui. O pessoal pode usar o perguntas e respostas diretamente, porque depois a gente pode ir elencando aqui, tá? Então fiquem à vontade. O legal aí, antes de colocar a primeira pergunta, é assim, então você vai. A gente tem um serviço único, não precisa fazer várias contratações. Você vai contratar a Vita Não. e vai receber 100% dos relatórios, serviços, a ferramenta, não vai ficar esquecida lá, né? Pô, isso é o que a gente mais precisa, né? Você dormir à noite, Isso né? é, Paz, né? exatamente. Deixar o cliente tranquilo que ele está protegido e Ó, a pergunta é a seguinte: se tiver alguém infectado, né, alguma máquina, alguma suspeita de código malicioso dentro do meu ambiente, a ferramenta consegue detectar o usuário especificamente? Consegue sim. Nós tivemos até um caso, né, de um cliente nosso que nos chamou, nos acionou, né, porque eles estavam sofrendo ataque, e sim através da integração com o nosso o diretório corporativo, né. A nossa plataforma, né, a plataforma do Cisco Umbrella, ela consegue fazer a integração tanto com servidor de DNS interno e externo, né, também fazendo a integração com o nosso AD. Através da integração com o AD da nossa empresa, a gente consegue fazer todo o mapeamento dos usuários e das ações que eles estão tomando. Então sim, a gente consegue fazer a identificação disso de um usuário infectado, né. Então a nossa plataforma, ela não é somente para prevenir, mas ela também ajuda num ambiente já infectado. Legal. Pô, então consegue descobrir o usuário que iniciou ali, de repente, uma conexão maliciosa, né? Lembrando que não Exatamente. precisa crucificar o usuário, gente, por favor. Segurança serve para resolver os problemas, não matar os usuários aí. A gente precisa ajudar todo mundo. Todo mundo está sujeito a ser invadido, é uma questão de tempo só, tá? Pelo menos do meu ponto de vista aí. Exatamente. Excelente. Outra pergunta: a plataforma cobre somente a parte de DNS? A plataforma em si, ela é bem ampla, né, ela é bem granular. O que a gente comentou agora foi muito em cima do DNS, porque é sempre a primeira camada de proteção, né, ela é sempre onde a gente no próprio exemplo de onde que as variantes começam, né, sempre pela camada de DNS ou na grande maioria das vezes na camada de DNS. Porém, a ferramenta ela é muito mais ampla, desde um SWG, de um Cloud Firewall, por exemplo, né, até soluções de CASB. Então, a solução em si, ela é muito abrangente, tá, porém, a gente abordou aqui a questão de DNS, mas a gente pode conversar, colocar tudo isso dentro de um pacote, caso seja a necessidade, para a gente ter uma cobertura mais ampla, uma cobertura além do DNS. Entendi. E aí vira um pacote, né, também de um serviço, uma única coisa, mas aí Perfeito. focado, né,
com mais Exato, funcionalidades ali, de repente, certo? exato. Legal, legal. Pessoal, pode mandar as perguntas aí, hein? Vamos lá, mais uma aqui que apareceu aqui também. Tô Acho que por recebendo conta várias, viu, Taigo? Tô Então já recebendo manda aí, várias. ó. Tô direcionando aqui para vocês. Excelente. Ó, é necessário instalar algo nos dispositivos, né? Uma vez que a gente precisa descobrir o usuário, né? É preciso instalar alguma coisa nos dispositivos? Nos dispositivos, a gente instala o Home Client, né, para ter aquela visibilidade ali dos usuários remotos, tá? Uhum. Dentro da infraestrutura não precisa, a não ser que você tenha um DNS interno, né, e aí você queira que até faça a inspeção de DNS interno, então, através de de uma máquina virtual, a gente faz essa integração, tá? Exceto isso, é tudo muito simples, é tudo já direto na nuvem, não precisa de nenhum esforço a mais. Boa, beleza. Mais uma pergunta que chegou aqui que a Thalia também mandou. Peraí, tá? Deixa eu pegar direitinho para eu não errar o texto. Como funciona o sistema de cobrança de serviço? Ah, essa é uma boa pergunta, hein? Essa eu gostei, hein? Essa daí o pessoal se interessa bastante. Esse Vai. serviço ele vai ser vai ser cobrado mensalmente. Então, os nossos clientes vão receber a fatura pela quantidade de usuários, né? Nós vamos ter o valor por usuário vezes a quantidade de usuários, e vai ser uma cobrança mensal. Então, nesse momento, né, até o lançamento também, a gente não tem nenhuma cobrança adiantada, nenhuma cobrança upfront, ou setup, ou taxa de instalação. Então, uma vez fechado o contrato, né, nos períodos que nós temos padrão aí de 12, 24, 36 meses, o cliente vai receber a partir do primeiro mês a cobrança da quantidade de usuários que ele tem ativo. Então, a gente procurou viabilizar isso também, né, de facilitar não só a parte da gestão da segurança da TI, mas também a questão do aspecto financeiro, os budgets. Então, é um serviço 100% OPEX cobrado mensalmente. Legal, legal. Isso é bastante flexível também, né, Alfredo? Sim, Os prazos, as possibilidades aí, né? sim. A gente tem uma capacidade muito grande aqui na Vita de personalização de ofertas e de soluções. Então, nós sempre saímos com a solução que vai atender, né, a maior parte dos clientes, mas quando o cliente tem uma necessidade especial, a gente vai analisar também para viabilizar o atendimento, tá? Mas a ideia é que a gente faça uma cobrança OPEX mensal. Legal, show. Hum. Beleza, não, bacana. Tô vendo aqui mais um pouquinho a lista de perguntas. Deixa eu ver. Tem mais uma aí, né, tá? Sim, acabei de te enviar. Tá, vamos lá. Chegou aqui. Tava esperando aparecer na tela. É, Perguntando assim, dentro da empresa precisa de um link ponto a ponto para evitar oscilações de internet? Bom, não sei se exatamente eu entendi. Posso tentar responder, mas vê aí primeiro, Yokota, Alfredo, se vocês querem Uhum. manifestar, depois eu tento pôr. Eu não entendi muito da questão de oscilar a internet, né, mas, dentro da plataforma a gente aponta as redes, né, no qual, a conexão vai sair, né. Isso não exige um link ponto a ponto direto com a nossa plataforma, tá. Você só vai fazer o apontamento do DNS para o DNS Umbrella, né, o que tem muita questão de oscilação, e aí foi até, alguns testes que a própria Cisco realizou com a plataforma Umbrella, nessa questão de oscilação é que, quando você acessa, como é um data center distribuído globalmente, né, distribuído globalmente, de quando você for acessar alguma aplicação na nuvem, de repente, a sua aplicação está num data center, por exemplo, dos Estados Unidos, né. Você elimina ali, você otimiza a conexão, dando uma experiência melhor para o seu usuário naquela aplicação que ele está tentando acessar, porque ele vai já direto ali para um data center mais próximo também, né. Talvez seja essa a pergunta de oscilação, eu É, não. pode ser, aí é eu aqui com os meus parafusos, pensando que, por exemplo, se você, por exemplo, eu preciso redirecionar o meu tráfego todo para a Vita para que essa Uhum. solução Não, funcione. não. Acho que talvez essa Aham, pergunta, né? aham. Pode Não, ser. não é o tráfego não vai ser direcionado para a Vita, e sim o DNS que vai ser inspecionado pela Umbrella, mas não tem Exato. essa necessidade de um link com a Vita.
Não. Falando de oscilação, também tem um ponto relevante aí, que é a performance da resolução de DNS, né? Acho que todos nós aqui de TI ou de segurança já passamos por aquela situação em que alguém reclama que a internet não está funcionando porque não consegue acessar um site, e na verdade o link está ok, você tem conectividade, porém o seu DNS não responde. Então ele gera uma falsa sensação de indisponibilidade porque o DNS está fora. Essa plataforma do Umbrella, ela tem disponibilidade já há mais de 7 anos em torno de 100%. Então, com isso, a gente garante não só uma resolução de DNS segura, mas também em alta performance. Então, apontando os DNS, né, com o cliente que o Yokota comentou, ele vai forçar que a comunicação, toda a consulta de DNS seja feita na nuvem Umbrella. Então, com isso, você tem mais segurança e mais rapidez na resolução de DNS. Então, acho que foi legal porque a gente conseguiu aqui dar 3 possíveis visões aqui em relação à performance e segurança em relação a essa pergunta aqui que a gente recebeu. Bacana, show de bola. Acho que temos, assim, esse ponto, né? Então você vai basicamente redirecionar aí o tráfego de internet com resolução de DNS para o DNS Exato. aí que vai ser publicado do serviço. O DNS é bastante estável, funciona em vários países, tá? Então, assim, com relação à estabilidade, depois a gente pode até, quem tiver mais dúvidas, quiser os números de estabilidade desse DNS, eu sei que ele é muito mais estável que outros serviços aí mais tradicionais do nosso ADSL tradicional, etc. Então, podemos depois mostrar o quão resiliente ele é. Legal? Tem mais uma aqui que chegou aqui tá no Q&A aqui, aproveitar de repente para já para respondermos. Do Alex, temos várias equipes, cada equipe pode acessar determinado site e isso é meio por usuário, né? Mas nem sempre eles usam as mesmas máquinas. Como poder gerenciar esses acessos, né? Então imagina que a gente tem máquinas com usuários ali, né? Diferentes, né? Seria por AD. A gente faz a integração por usuário e aí a gente cria grupos de usuários determinados, né? Políticas por grupo e aí, independentemente da máquina que ele estiver usando, né? Vai pegar pelo usuário dele. Usuário de AD. Excelente. Então ele vai conseguir manter aí a política por usuário, por grupo, Exato. por votação, enfim, dependendo do que for a necessidade dele ali, né? Perfeito. Legal.